Viana, hoje BH é uma cidade travada. Estudos apontam que hoje a nossa capital é a segunda pior capital do Brasil para se rodar em horário de pico. Nós perdemos apenas para Recife. Hoje nós estamos piores do que São Paulo, que sempre foi referência de trânsito caótico. Eu costumo dizer que Belo Horizonte é a capital mundial do sinal vermelho. Você sai de um sinal vermelho e já se depara com outro, porque não há sincronia, não há modernidade na gestão semafórica aqui em Belo Horizonte. Aquela coisa antiga, ultrapassada de 40 segundos abre, 40 segundos fecha. Eu quero resolver isso através da tecnologia, trazer um sistema de inteligência artificial para a gestão semafórica aqui em Belo Horizonte, para que os sinais possam ser geridos de maneira inteligente, sincronizada, para que a gente possa atender a demanda de fluxo e contrafluxo, que a gente sabe que é uma realidade aqui no nosso município. Tem muita gente que trabalha em BH, mas mora na região metropolitana, então a gente tem uma demanda muito grande de veículos vindo para BH no início do dia e saindo de BH no final do dia. E através desse sistema você pode priorizar de acordo com a demanda. São sistemas simples. A prefeitura instala câmeras de monitoramento, passa informações para o aplicativo passa informações para a prefeitura e a partir daí você tem um retrato do trânsito em tempo real e consegue estar fazendo a gestão dos sinais de acordo com a demanda e de maneira organizada. No município de São Caetano, através desse sistema que chama Waze for Cities, eles conseguiram reduzir o tempo de tráfego na área central em 40%. Senador, eu gostaria de saber do senhor, como é que o senhor pretende resolver o problema do trânsito que é caótico aqui em BH? Bem, a quem nos Candidato acompanha... Carlos Viana, por favor, só para a gente zerar o nosso cronômetro, para que o senhor tenha exatamente 3 minutos, como está agora no nosso cronômetro, a partir de agora para a sua resposta. Obrigado, Thalita. Uma boa tarde também a quem nos acompanha. Nós temos uma engrenagem em Belo Horizonte que parou de funcionar há muito tempo e que, infelizmente, gerou esse desconforto, o adoecimento que nós temos com a poluição sonora, com a poluição dos carros e um trânsito absurdamente ruim em Belo Horizonte. Quem conhece BH de verdade sabe que nós temos sistemas de inteligência artificial que já estão funcionando, mas o trânsito ele é tão ruim que a gente não consegue nem com a inteligência artificial hoje resolver os nossos problemas. Nós temos um centro de operações da prefeitura, funciona ali no Buritis, na região oeste, que está sucateado, com as câmeras todas elas infelizmente ultrapassadas e que precisa ser trazido novamente à modernidade. Nosso primeiro passo, nós vamos fazer com que os ônibus da região metropolitana passem a ser integrados com o metrô, para que esses ônibus não venham ao centro de Belo Horizonte. Aí sim, nós poderemos colocar mais ônibus de Belo Horizonte para circular pela cidade. Porque qualquer um que falar assim, vou aumentar o número de ônibus para atender a população, os ônibus não vão cumprir o horário. A gente tem que fazer com que os passageiros se unam nessa questão do metrô, que eu tenho falado claramente, eu como senador, consegui 2,8 bilhões para a gente fazer Calafate Barreiro, vai ser inaugurado em 2028 e vamos fazer uma tarifa única de ponta a ponta. Então, se nós tirarmos boa parte dos ônibus da região metropolitana, a gente já diminui a questão do trânsito ruim. Segundo ponto mais importante, nós temos que unir crescimento econômico, atrair novos investidores, construção civil e esses empreendedores que vão trazer hotéis de luxo, porque nós precisamos deles. E isso é uma cadeia que hoje não funciona corretamente nem para o turismo. Mais prédios de luxo, mais altos, mais modernização nos vários bairros. Esses empreendedores vão fazer obras de contrapartida em Belo Horizonte. Isso funciona super bem aqui em Betim. O prefeito Medioli faz isso com maestria. Deixa a cidade crescer, mas as obras vêm. Por exemplo, vamos voltar a construir prédios de luxo na Savassi, principalmente hotéis. Mas esses empreendedores têm que fazer para a gente uma trincheira na Avenida do Contorno, com Cristóvão Colombo, Nossa Senhora do Carmo, uma outra trincheira na Contorno com Afonso Pena, na Contorno com Amazonas, para que o trânsito possa fluir com mais tranquilidade. Aí sim nós vamos conseguir fazer com que Belo Horizonte aumente a arrecadação com novas obras, tenha a mobilidade como prioridade na questão de obras a serem entregues pela iniciativa privada e fazermos com que a população tenha uma tarifa única que nos permita manter o preço como está, evita ter que ficar subindo e acabar com esse subsídio absurdo de R$1 bilhão que nós estamos dando para as empresas de ônibus que não cumprem o papel delas em nossa capital. Eu não estou satisfeito com o que está acontecendo em Belo Horizonte. E eu pergunto a você, você quer mudar? Então, meu amigo, é 20 para a gente trazer boas ideias e soluções para a nossa capital. Resposta dada pelo candidato Carlos Viana. Agora o candidato Bruno Engler tem direito a 1 minuto e 30 segundos na sua réplica a partir de agora, candidato.
Olha, Viana, realmente a gente não tem um sistema de inteligência artificial implementado aqui em Belo Horizonte que funcione. Se tivesse funcionando, o nosso trânsito não era tão ruim. O pouco de estrutura que a gente tem, como o senhor mesmo pontuou, está sucateado. A gente quer trazer solução de tecnologia e de inovação. E digo mais, através da inteligência artificial você consegue também fiscalizar o serviço de ônibus. Você pode, de maneira simples, colocar um chip em cada ônibus e monitorar se o serviço prestado é aquilo que foi pactuado em contrato, se estão rodando o número de ônibus de acordo com aquilo que foi combinado, se de fato estão passando no horário, e caso não esteja sendo cumprido aquilo que foi combinado, você tem que ter punição, tem que ter multa. Tem muita gente que acha que empresa de ônibus em Belo Horizonte não paga multa, só recorre, mas até outro dia não recebiam subsídio. Então, se não pagar a multa, que se corte o subsídio, mas tem que ter solução. Outra coisa que eu farei, o que o Calil prometeu e não teve coragem, abrir a caixa preta da BH Trans. Vamos auditar todos os contratos de transporte público em Belo Horizonte, e se tiver qualquer irregularidade, não tenho receio nenhum de suspender ou mesmo rescindir esses contratos. Sempre importante lembrar que o contrato de ônibus em Belo Horizonte é uma herança do PT. Foi feito em 2008, no apagar das luzes do governo Fernando Pimentel. Então tem muita coisa errada aí, com toda certeza, mas nós vamos descobrir e vamos exigir serviço de qualidade para o cidadão belo-horizontino. Para a tréplica, candidato Carlos Viana, o senhor tem também 1 minuto e 30 segundos a partir de agora. Eu repito e reafirmo para vocês. É muito simples a gente dizer que um sistema vai nos dar a solução que nós queremos. Não é verdade. É uma engrenagem. Ônibus da região metropolitana, quem vem de Contagem paga quase R$8, é deixado na área hospitalar. Ônibus que vem da região norte, Ribeirão das Neves, quase 10. Isso tudo no centro de Belo Horizonte, sem mobilidade, vai ser um problema constante. Não vai ter como a gente resolver o problema dos sinais e sem a gente poder minimizar a quantidade de carros que circulam por Belo Horizonte, de ônibus especialmente, sem prejudicar a população. Olha, gente, contrato, revisão, corretíssimo. Nós temos que rever todos eles, especialmente o dessas empresas de ônibus que fazem o que querem em Belo Horizonte. Eu vou colocar o dedo nessa ferida. Se as empresas não respeitarem, nós vamos trazer as vans para poder atender a população. Vamos trazer de volta os trocadores de ônibus, que os motoristas são sobrecarregados e ninguém quer trabalhar como motorista de ônibus mais. Vamos colocar mais suplementares, bairro a bairro, para atender a população da capital. Nós vamos solucionar o problema. E a solução não vem isoladamente de uma coisa ou de outra. Nós precisamos que essa engrenagem chamada Belo Horizonte volte a funcionar. A cidade precisa crescer, atrair investimentos, precisa de obras de mobilidade em contrapartida, precisa de um transporte público que garanta ao trabalhador a condição de chegar ao emprego em condições de trabalhar, e a cidade vier com nova fase de progresso. É o que eu peço a vocês no número 20.